Olá, turma. Essa semana nós vamos ter uma atividade avaliativa, né? Já tem até uma que já está aí na turma. Vamos fazer aqui uma pequena revisãozinha aqui da função afim. Essa atividade vai estar relacionada a ela. Então vamos lá. Então, função de primeiro grau. Então é toda função. Deixa eu organizar meu mouse aqui. Tá. Isso. Toda função que tem o formatinho, né? F de x igual a ax mais b. Então, tá aí a função de primeiro grau. Deixa eu tirar um tecladinho aqui. Opa. Isso. Então, tá aí a nossa função, né? Toda função f de x igual a ax mais b. Lembrando que o coeficiente a ele se relaciona com a inclinação dessa reta, né? Ele é o coeficiente angular. Então, observe que eu estou mudando aqui o valor do A. O que está acontecendo com a reta? Ela continua aqui nesse ponto, né? No ponto 1. Deixa eu aproximar a tela para a gente ver. Que é o ponto onde ela corta o eixo Y, né? E ela está, quando eu mudo o coeficiente, ela está mudando o ângulo que a reta faz com o eixo X, que é esse eixo aqui. Então, o A se relaciona a essa inclinação da reta. Então, vamos colocar aqui o A valendo 2. Consegui essa aí. Então, A valendo 2. Então, ela tem essa inclinação, esse ângulo aqui, em relação à reta X. Lembrando que na aula vocês viram que esse coeficiente angular aqui, ó, ele é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo X, ok? A gente até viu como é que calcula, a gente vai relembrar aqui. E o coeficiente B, ele é o ponto, ele se relaciona ao ponto de intersecção entre a reta e o eixo Y. Ou seja, se eu colocar aqui no 2, ó, 2. Então, quer dizer que o ponto de intersecção aqui, ó, é o 2, ok? Então, quando o x vale 0, o y vale 2, beleza? Então, esses são os coeficientes. O coeficiente A, que está multiplicando pelo x, e o coeficiente B. Beleza? Observa, pessoal, que quando eu vario aqui o B, ó, a inclinação permanece a mesma, né? Só muda, vamos dizer que a altura da reta em relação a x, né? Onde ela corta o eixo Y. Certinho? E quando eu mudo o A, ele muda a inclinação da reta. Certo. Então, vamos colocar aqui, ó, B valendo menos 2 e o A valendo 3. Ou valendo 2 também. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos, ó, essa reta, ela corta o eixo Y no ponto menos 2, que coincide com o coeficiente B. Ok? E onde ela corta o eixo x aqui, ó, é chamado de raiz. É a raiz da função, é o zero da função, onde ela corta o eixo x. Onde ela corta o eixo x? Nesse caso aqui, ela está cortando no 1. Essa função aqui, ó, 2x, f de x igual a 2x menos 2, ela corta o eixo x em 1. Como é que eu determino esse valor tendo a função? Basta eu igualar esse termo aqui a zero. 2x menos 2 igual a zero. Aqui. Olha lá. Se eu fizer
2x menos 2 igual a 0, o 2 pula para o outro lado da igualdade, eu tenho lá 2x igual a 2, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1, ok? Então, esse é o zero da minha função, é a raiz, é quando a função f de x, ou y, né, é igual a zero, ok? Então, tá aí a minha função, a minha raiz da função. Nesse caso aqui, nessa função, observa que eu tenho a reta desse lado aqui, ó. Nesses valores aqui, de 1 para cá, ela está positiva. Então, para cá, ela está positiva. Para esses valores aqui, ó, maiores do que 1, ela está positiva. Para o outro lado, ela está negativa. Então, para os valores maiores que 1, ela é positiva. Para os valores menores do que 1, ela está negativa. E no 1, ela está valendo zero. Então, para fazer o estudo do sinal dessa função, basta colocar, né, que a função f de x ela é igual a zero para x igual a 1. F de x é maior que zero ou positiva para x maior do que 1. E f de x é menor do que zero, ou seja, negativa para x menor que 1. Ok? Então, esse é o estudo do sinal dessa função. Certinho. Muito bem. Então, vamos para um primeiro exercício que está pedindo aí na atividade avaliativa de vocês. Certo. Então, aqui é a nossa primeira questão que está aí no formulário, né? Colocou lá seu nome, vai coletar seu e-mail do Enova. Então tá aí, um representante de vendas recebeu 2 propostas. Ih, coloquei errado aqui, deixa eu corrigir. Recebeu 2 propostas para alteração do seu salário. Primeira proposta, ele vai receber R$ 1.500 de salário, base mais 5% de comissão em suas vendas. Segunda proposta, R$ 1.000 de salário base mais 7,5% de comissão em suas vendas. Ele quer que você escreva a lei de formação que relaciona o salário S desse representante com o valor total V de vendas no mês para cada proposta. Então, aqui é você identificar na função quais são as incógnitas, né? Então, nós temos lá o salário, que é a incógnita que vai variar de acordo com o total de vendas. E quem são os coeficientes? Então, você vai observar, ó, tem uma parte que é fixa e outra que se relaciona com a parte que é variável. Então, observa que na primeira proposta, R$ 1.500, ó, é fixo. Então, esse R$ 1.500 aqui se relaciona a qual dos coeficientes da função? Lembrando que a função é f de x igual a x mais b. Então, esse R$ 1.500 é uma parte fixa, ele vai partir daqui, ó, de R$ 1.500. Então, isso aqui se relaciona com o coeficiente b. De salário mais 5% de comissão em suas vendas. Então, esse 5% aqui, ele é em cima das vendas. As vendas não variam. É isso?
Então, as vendas vai se relacionar ao X e o 5% vai ser o coeficiente A. Entendeu? Que está multiplicando pela variável X, que é a variável independente, né? Dependendo do valor das vendas, eu vou ter um salário, ok? E o salário é a minha função, é o salário f de x, né, relacional a s, ok? Então vamos montar essa função. Então, no caso, ele está falando que o salário S depende do valor total das vendas, correto? Então, S da primeira proposta é igual. Eu tenho lá R$ 1.500 fixo, relacionar a, né? 5%. Então, 0,05 vezes as vendas, mais... Deixa eu organizar isso aqui. Então, ó, S é igual, na primeira proposta, né? 0,05, que é 5 centésimos, né? 5%, vezes a venda, mais R$ 1.500, que é fixo. Então, para compor esse salário, eu preciso dessa expressão aqui. Então, essa é a lei de formação da primeira proposta, ok? A segunda é com vocês aí, tá bom? Só fazer só a da primeira. Mas já tá fácil de interpretar aí, né? Na questão B, ó, para quais valores de vendas o salário de cada proposta é mais vantajoso para o representante? Na primeira proposta, ele parte com R$ 1.500. Opa, beleza. Só que ele tem 5% de comissão. Na segunda proposta, ele ganha R$ 1.000, R$ 500 a menos, mas em compensação, a taxa que ele vai ganhar, a comissão dele em cada venda é maior. É 2,5% maior do que a primeira. Então você vai analisar, né? Se ele vender pouco, a primeira proposta talvez seja interessante. Mas se ele vender muito, a segunda proposta já cresce. Então, na função, se a gente for pensar em termos de função, o gráfico da primeira vai crescer, né? Vai começar grande, deixa eu modificar aqui. Se a gente for pensar aqui na função, a primeira proposta parte lá de 1.500 e vai subindo, ok? Já na segunda proposta, parte de baixo, mas em compensação, a inclinação dela é mais crescente, ela é 7,5%, ela cresce mais em relação às vendas. Então vai chegar num momento, dependendo da quantidade de vendas, que a segunda proposta vai passar a primeira proposta. Porque o coeficiente A dela é maior do que o da primeira proposta. A primeira proposta é 5%, a segunda proposta é 7,5%. Então vai chegar no momento em que elas vão, que a segunda proposta vai ficar maior do que a primeira proposta. Entendeu? Ele quer saber esse momento, quando uma vai passar a outra. Para isso, você tem algumas opções. Para você achar o momento em que as duas têm o mesmo valor, por exemplo, deixa eu desenhar novamente aqui o nosso gráfico. Primeira proposta. Segunda proposta. Para você achar esse momento em que as duas se encontram, né, em que as duas têm o mesmo valor,
Nesse momento aqui em que elas são iguais, o valor x de uma não vai ser igual, o valor entre as duas não vai ser igual e o y também. Então elas vão ter o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Ok? Para resolver isso aqui, você pode fazer assim, ó. Você pode colocar para encontrar o momento em que o salário das duas são iguais. Então, o salário na primeira proposta é igual ao salário na segunda proposta. Para isso, basta você igualar, né? Se você pegar lá da primeira proposta é 0,05%, né? Vezes x mais 1.500, iguala com o da segunda, que é 0,075x, ok? Mais 1.000. Igualando as duas, você tem uma equação com a variável x, você vai achar no final quanto vale o x, ok? Achou quanto vale o x, substitui em uma das funções que você vai achar o valor de y. Você consegue achar o momento em que as duas têm o mesmo valor. Tentem fazer aí e me manda aí as resoluções. Vamos para a próxima. Aqui é para você encontrar, né? Obtém a lei da função afim cujo gráfico passa pelos pontos. Então tá aí, tem alguns pontos aí para você encontrar a lei da função. Então, você tem aquelas opções que nós já temos lá na aula 1, salvo engano, que é você encontrar a lei da função tendo apenas 2 pontos. Você pode usar aquela técnica lá do sistema, ou você pode ir direto encontrar o coeficiente A, certo? Se você encontrar o coeficiente A, com um dos pontos só você encontra o coeficiente B. Para achar o coeficiente A, lembrando que o coeficiente A para você achar o coeficiente A é y1 menos y2 dividido por x1 menos x2, ok? Encontrou o A, você vai montar a função e encontrar o B. Você vai escolher um dos pontos. Vamos resolver essa primeira aí? As demais é com vocês. Então, olha lá. Então, aqui no caso, ó. Quanto vale o coeficiente A dessa primeira aqui? Então, A é igual... Ó, vou pegar os valores de y. O y lá do primeiro ponto vale 3. E o do segundo ponto vale 1. Dividido por... Se tiver negativo, pessoal, tem que fazer o jogo de sinal. Ó, menos 1, o x, né, do primeiro ponto, menos o segundo ponto é mais 1, então menos 1 do segundo ponto. Então, vou achar aqui o coeficiente A. Quanto é 3 menos 1? 2. Menos 1 menos 1, menos 2. Então, mais com menos fica menos, 2 dividido por 2, 1. Então, achei o coeficiente A. O coeficiente A vale menos 1. Agora, vamos achar o coeficiente B, ok? Para achar o B, basta nós substituirmos os valores na função. Lembrando, mais uma vez, né? A função é f de x igual a x mais b. Então, f de x é o valor de y, né? Então, vou escolher um dos pontos. Vamos escolher um dos pontos. Pode ser esse aqui ou esse. Então, qual desses pontos nós escolhemos? Vamos lá? Vou escolher o primeiro lá. O segundo tá até mais fácil, mas vou escolher o primeiro só pra gente fazer um joguinho de sinal aí. Então, vamos lá. Ó,
O f de x desse ali vale 3. Então, 3 é igual. O f de x que é o valor de y, né? O a vale menos 1. E quanto está valendo o x ali? Menos 1. Sempre que eu vou colocar, coloco entre parênteses para fazer o jogo de sinal. Lembrando que aqui é uma multiplicação. Mais o coeficiente b. Tá vendo? Montei uma equação em que eu tenho só o coeficiente b como o valor desconhecido, como incógnita. Menos 1 vezes menos 1 fica 1. Então vai ficar 3 é igual a 1 mais b. 1 está positivo, passa negativo. Então eu tenho lá que b é igual a 3 menos 1. 3 menos 1 vale 2. Então eu tenho aqui que b é igual a 2. Então está pronta a função. O a vale menos 1 e o b vale 2. Então a minha função, vou apagar aqui para escrever ela. Então a minha função f de x é igual a menos 1x, né? Vezes x, então menos x, não precisa colocar 1. Menos x mais 2, que é o coeficiente b. Então tá pronta a minha função aí, ó. Ah, vamos testar? Vamos lá, ó. Se o x vale menos 1 com menos fica mais. 1 mais 2, 3. Bateu. Se o x vale 1, menos 1 mais 2, 1. Bateu. Ok? Então essa aí é a minha lei da função. Só isso. Acabou aí. Então achei o coeficiente a, depois achei o coeficiente b. Talvez essa seja a melhor opção para vocês resolverem essa questão aí. Pode ser usando o sistema também. Sem construir gráfico, descubram os pontos em que as retas gráfico das funções abaixo cortam os eixos x e y. Pessoal, onde corta o eixo y é fácil. Então, onde corta o eixo y, tá aqui, ó. Nada mais é do que o coeficiente, deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Nada mais é do que o menos 5. Então, a gente viu lá atrás, né? Ela corta o y, ela corta quando no ponto menos 5. Ok? Então, se eu estou lá na função, ela vai cortar aqui no menos 5. E onde é a raiz dessa função? Onde ela corta x? Basta fazer, ó, x menos 5 igual a 0. O 5 está negativo, passa para lá positivo. X é igual a 5. Então, ela corta o eixo x no ponto 5. Então, essa aqui é a raiz. É igual a 5, ok? E onde corta o eixo y é no ponto menos 5. Então, vocês vão escrever aí, ó. Você pode colocar assim. Corta o y no ponto 0, menos 5, ou seja, o x vale 0 e o y vale menos 5. E corta, e a raiz, né, ou corta o eixo x, né? Opa, conta não, corta. No ponto 5, 0. Ok? A resposta vocês podem colocar ou y vale menos 5, ou a raiz é igual a 5. Coloca aí de forma que eu
entenda, tá bom? As próximas aí é com vocês. Lembrando, tem que tomar cuidado com os sinaizinhos aí, tá bom? E assim fecha a nossa atividade avaliativa. Só voltar aqui na primeira. Para quais valores de vendas o salário de cada proposta é mais vantajoso para o representante? Vocês vão colocar essa resposta aí para mim. Aqui no caso, vocês achou quando que o salário é igual nas duas, né? Aí acima desse valor de vendas, a segunda proposta vai ficar mais vantajosa, né? Então vocês vão colocar aí, ó, a primeira é vantajosa até o valor de vendas tal. Acima desse valor de vendas, a segunda é mais vantajosa, ok? Qualquer dúvida, estou online aí, só me procurar. Um abraço a todos, pessoal. Bons estudos aí.